De PU ou prancha de epóxi? Qual você deve usar e em qual situação? Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar tudo. Fala surfista, beleza? Lucas aqui, e nesse vídeo eu vou te explicar as diferenças das pranchas de epóxi para as pranchas de PU, tá? E eu também vou te explicar em quais situações cada uma dessas pranchas mais te beneficia na tua performance, beleza? Então vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou te falar como é que você pode tirar a melhor proveito no mar, tá? Com o tipo de material que você vai usar na tua prancha. Bom, a primeira prancha que eu tenho aqui, surfista, é uma prancha de poliuretano, tá? Essa aqui é a famosa prancha de PU com longarina de madeira, tá? Uma prancha bem padrão, tá bom? Esse tipo de prancha aqui, quando a gente fala poliuretano é o tipo de bloco que tem aqui dentro, né? Bom, surfista, se você não está acostumado com o tipo de material de prancha, eu vou te explicar um pouquinho para você conseguir entender melhor esse vídeo. Seguinte, quando você faz uma prancha, geralmente você tem o bloco da prancha, que é o núcleo da prancha, tá? O núcleo da prancha, que é o bloco, ele vai ter esse formato aqui da prancha, ela que vai dar esse formato aqui da prancha. E é o bloco que o shaper consegue fazer o shaping da prancha, né? Ele consegue passar a plana, ele consegue passar a lixa, enfim, várias outras coisas, né? A sunscreen aqui na borda. E o bloco, ele é como se fosse o interior da prancha. E o bloco de uma prancha de PU, que é uma prancha de poliuretano, é de poliuretano. O miserável é um gênio! Agora, se você deixar só o bloco, quando você colocasse água, o bloco de poliuretano é um material que absorve água. Então ele absorve a água e vai ficar pesado. Então a gente faz o seguinte, a gente bota uma laminação que é como se fosse uma casquinha, que é com fibra de vidro e uma resina e um catalisador, geralmente, tá? E aí essa resina que é usada nas pranchas de poliuretano, as pranchas de PU, é resina poliéster, tá? Então esse aqui é um exemplo de prancha, tá? Com bloco de poliuretano, resina poliéster e longarina de madeira. Bom, esse tipo de prancha aqui, ela é um material mais comum no mercado, tá? Você encontra várias pranchas aí e elas são as mais utilizadas dentro do circuito mundial, porque o material poliuretano, tá? Que tá aqui dentro, os blocos, o tipo de material dele, as moléculas são muito mais unidas. Então quando você tem um tipo de vibração, quando a prancha bate em algum bump, ou então você vibra por causa da velocidade, toda a vibração da prancha passa por toda a prancha. Então a prancha como um todo vibra e consegue absorver essa energia. Então você não sente a prancha batendo muito em ondas mais fortes e ondas mais cavadas. Por isso que os surfistas profissionais, a maioria deles, tá? Quando pegam mares maiores, mais casca grossa, preferem prancha de poliuretano, e eu inclusive também faço esse tipo de escolha. Sempre que eu pego um mar ou mais mexido ou um pouco maior, um pouco mais forte, eu uso prancha de poliuretano, que eu me sinto mais confortável. Bom, gente, agora vamos falar sobre as pranchas de epóxi, tá? Essa aqui é a minha prancha de epóxi, tá? Que eu uso direto aí. Você percebe que visualmente não tem muita diferença da outra prancha, né? Ela também tem uma longarina de madeira, tá? Não necessariamente a prancha de epóxi ela vai ser sem longarina, você pode botar ela com longarina, tá? A grande diferença é o seguinte, quando você pega ela, o peso dela é mais leve, tá? Geralmente as pranchas de epóxi são mais leves e o tipo de material, se você olhar dentro da laminação, você percebe umas bolinhas. Então, você percebe que é uma prancha diferente da prancha de PU, né? E qual é a grande diferença aqui? Bom, uma prancha de epóxi, na verdade, quando a gente fala epóxi, tá? A gente se acostumou a chamar prancha de epóxi as pranchas que são bloco, lembra? O núcleo da prancha é de isopor ou EPS, tá? O bloco é de EPS ou de isopor e a laminação usa uma resina do tipo epóxi. Então, quando a gente fala pranchas de epóxi, no senso comum a gente está usando pranchas com laminação epóxi e bloco de EPS ou isopor, tá? Agora, por que as pessoas chamam de prancha de epóxi, né? Porque o bloco de isopor ele só pode ser laminado com resina epóxi, tá? Por isso que no mercado pegou esse nome, né? Laminação epóxi, prancha de epóxi é prancha com laminação epóxi e bloco de EPS, né, o isopor. Só que na verdade o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, que existe sim a possibilidade de você fazer uma prancha com bloco de poliuretano e laminação epóxi também, tá? Então, o que você tem que entender aqui é o seguinte, que existem dois materiais aqui, o bloco, que é o núcleo, e a laminação, que é a casquinha que protege o núcleo, tá, da água. Bom, a grande diferença e mais comum, né, das pranchas de epóxi para as pranchas de PU é justamente a leveza da prancha. Ela realmente é uma prancha bem mais leve, tá? Ela vai ser uma prancha bem mais leve por conta da densidade do bloco, tá? Os blocos de EPS ou bloco de isopor possuem moléculas bem mais separadas do que os blocos de poliuretano. Então, você tem moléculas mais separadas, ou seja, você tem mais ar em volta ali, aqui dentro do seu bloco, então você tem um bloco mais leve, tá? Agora, os efeitos disso são o seguinte, quando você tem um bump que bate na sua prancha aqui embaixo, tá? Ou uma vibração da prancha quando você está em alta velocidade e ondas mais fortes, essa vibração, o bloco não consegue transmitir e amortecer ele inteiro. Toda essa vibração, como você tem muitas moléculas muito separadas, você não consegue transmitir uma para outra essa vibração. Então toda essa vibração acaba passando para a laminação, e a laminação epóxi é uma laminação mais rígida do que a laminação de poliéster, que são as laminações comuns dos blocos de PU. Então acontece que essa prancha, ela não tem um amortecedor
muito eficiente dos bumps e das vibrações da prancha. Então acontece que essa prancha aqui, quando você pega um mar mais crespo ou um mar um pouco mais cavado, né, um pouco mais forte, você sente que ela bate muito. Então é muito comum a gente estar surfando de PU, pega uma prancha nova de epóxi, sente que ela bate muito, tá? Outra sensação também dela é o seguinte, que você sente que ela está muito fora d'água, porque como o bloco tem muito ar dentro, né, por causa das moléculas serem muito afastadas, é uma prancha mais leve, então é uma prancha que flutua mais. Então para o mesmo volume com prancha de epóxi, você tem mais flutabilidade, então você sente que a prancha está mais fora d'água. A vantagem disso é que você pode sim pegar uma prancha de epóxi, né, com um bloco de EPS, com um pouco menos de volume e ainda assim sentir a mesma flutuação do que uma prancha de PU com um pouquinho mais de volume. Bom, surfistas, quantos... Mano, tem demência? Bom, surfista, com essas características, eu vou te passar agora a minha preferência e o que eu vejo que a maioria da galera que pega onda aí prefere também, tá? Pranchas de epóxi, por serem mais leves, né, por serem mais fáceis de manobrar e por serem pranchas que flutuam mais, ficam mais fora d'água, o pessoal prefere usar, e eu inclusive prefiro usar pranchas de EPS com laminação epóxi, as famosas pranchas de epóxi, em ondas menores, mares menores, né, mares de merreca, ou em ondas um pouco mais... Surfista, o vídeo acabou sendo cortado, não sei se a minha câmera superaqueceu alguma coisa, mas enfim, ele perdeu a conclusão do vídeo. E a conclusão é a seguinte, cara, quando você quer surfar um mar de ondas menores, mais ondas mais fracas, em que você precisa de um pouco mais de flutuação na prancha, a galera geralmente prefere usar epóxi, tá? Prancha de epóxi com espuma EPS, em situações em que o mar esteja mais fraco, em que não esteja tanto vento e que as ondas não estejam tão mexidas, né? Porque aí você não tem aquela sensação de prancha batendo no seu pé e você tem uma prancha bem leve, bem fácil de manobrar nas ondas menores, né? Para você ter mais agilidade. E a galera geralmente, inclusive eu, prefiro pranchas de PU em ondas um pouco mais fortes, ondas com um pouco mais de vento, né? Um vento terral muito forte, você precisa que a prancha tenha um pouco mais de peso para ela descer na onda e não aquela prancha muito leve que o vento consegue levar para trás, né? E te impede de você dropar as ondas quando o vento está muito forte de terral, tá? Então, geralmente são essas preferências. Pranchas de PU para ondas mais fortes, mais mexidas ou com mares com um vento mais forte, mesmo que seja terral, e pranchas de epóxi, né, com espuma EPS, para mares mais fracos, ondas mais lisinhas, uma sessão de surf que tenha menos vento, né, e mares merrecas aí para você conseguir aproveitar a flutuação do epóxi e a facilidade de manobrar, beleza? Lógico que isso tudo depende também da densidade do bloco que você vai usar, tanto de PU quanto de EPS, tá? Tem sim blocos de EPS que eles têm densidades maiores, que não são tão leves quanto a maioria dos blocos de EPS, né? Então você tem blocos de densidades diferentes de EPS, então você pode ter uma prancha de epóxi com uma EPS um pouquinho mais pesada assim, tá? Entre o meio termo de o padrão de epóxi, digamos assim, e um PU, mais ou menos o meio termo ali, tá? E você pode sim adicionar outros layers de camadas de laminação para deixar a prancha mais pesada, você pode adicionar, por exemplo, madeira, como a Porra Light faz, para deixar a prancha com um flex diferenciado e também não tão leve, tá? Podendo sim usar uma prancha de epóxi em ondas maiores, mais crespas e com mais vento, sem ter grande prejuízo da performance, beleza? Bom, surfista, espero que você tenha gostado desse vídeo. Sobre alguma dúvida, cara, coloca aqui nos comentários que eu vou ter prazer te responder, beleza? Tamo junto, surfista, até o próximo vídeo.